Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Como se tornar uma pessoa comum. Volume 06. Parte 22. Capítulo 3. Será que deveríamos mesmo ter nos conhecido? A luz que entrava pelas cortinas abertas machucava meus olhos. A porta se abriu e a enfermeira de cabelo bem curto entrou. Bom dia. Você dormiu bem na noite passada? Abri os olhos uma vez, mas tirando isso, eu tinha dormido quase meio-dia. Sim, muito bem. A enfermeira assumiu uma expressão profissional. Que bom ouvir isso. Agora vamos medir sua temperatura. Ela disse isso enquanto me passava um termômetro, e então começou a repor o líquido do soro intravenoso. O termômetro era do tipo que mede a temperatura debaixo da axila, e eu não faço ideia de como funciona, mas apresentou um resultado bem mais rápido do que o que eu tinha em casa. Quase ao mesmo tempo em que a reposição do líquido foi concluída, uma série de bips eletrônicos sinalizou que a medição estava completa. Devolvi o termômetro à enfermeira. Sua temperatura está um pouco alta. Sente dor em algum lugar? É claro que tive alguns pontos problemáticos. Minha perna dói e está quente. Acho que pode estar inchada. Eu vejo. Minha cabeça também dói um pouco. Algo mais? E é realmente muito angustiante não poder mudar minha situação. Por favor, tenha paciência. Conforme instruído, relatei a ela meus pontos de dor, mas não obtive nenhum benefício. A enfermeira limpou o termômetro e o guardou no bolso, depois voltou a olhar para a cabeceira da minha cama e esboçou um leve sorriso. Que bichinho de pelúcia fofo. O lobo de pelúcia estava em cima da mesa, parecendo pequeno e quieto. Perguntei só para ter certeza. Posso ficar com isto aqui? Sem problema, mas você não tinha isso ontem. Parece que alguém veio visitar ontem à noite e deixou assim. Entendo. Você conseguiu falar com eles? Eu sorri ironicamente. Eu estava dormindo, então nem sabia que eles tinham vindo. Já estava colocado aqui quando acordei. A enfermeira sorriu radiante e em seguida mudou de assunto. Sua reabilitação começará hoje. Por favor, faça o seu melhor. Fiquei um pouco surpresa. Não esperava que a reabilitação começasse tão cedo, visto que a cirurgia tinha sido feita apenas 2 dias antes. Tal como ontem, o pequeno almoço é às 8 horas. Ela disse isso e saiu rapidamente do quarto. Desde que fui internada, não tinha visto nenhuma outra enfermeira. Ela provavelmente era responsável por mim. Logo depois, o café da manhã foi servido, mas tudo, inclusive levantar e abaixar a mesa de refeições, era feito por aquela enfermeira de cabelo bem curto. Após terminar o café da manhã, o professor Miyamuro veio me examinar. Eu só tinha entendido recentemente, mas ele parecia ser um cirurgião ortopédico. Ele deu uma olhada na minha perna. Seu pé está inchado e com febre alta. Está doendo? Ele perguntou. Eu já havia dito à enfermeira se estava sentindo dor em algum lugar, mas parece que essa informação não foi compartilhada com muita rapidez. Eu disse ao professor Miyamuro que sim, estava doendo e ele assentiu. A partir de hoje, vamos retirar o soro para alívio da dor e lhe daremos um medicamento para tomar por via oral. Por favor, tome-o se a dor estiver muito forte. Depois disso, faremos um curativo na ferida. Tem alguma dúvida? Se eles forem fazer isso mais tarde, significa que meu ferimento não está enfaixado no momento. Eu estava preocupada com isso, mas também com medo de que a resposta fosse sim, então não me atrevi a perguntar. Vamos fazer o possível para que você receba alta rapidamente, disse o médico. A reabilitação ocorreu durante a manhã. O fisioterapeuta era um homem de porte físico avantajado, semelhante ao de um lutador, e seu crachá dizia Mabushi. Apesar de ter um rosto intimidador e uma voz grave e poderosa, Mabushi-san era muito amigável. Como você é jovem, Kobato-san, seus músculos demoram a atrofiar, mas se você ficar deitada por muito tempo, seus músculos podem atrofiar mais do que o esperado. Devido à avaliação de suas faculdades mentais, estamos começando um dia atrasados, mas se não aumentarmos sua amplitude de movimento, você pode acabar não conseguindo andar como deseja, mesmo que o osso se consolide completamente. Então vamos fazer o possível para que isso dê certo. Isso significava que a reabilitação geralmente era feita um dia após a cirurgia. Eu sempre achei que a reabilitação fosse dolorosa e difícil, mas com o Dr. Mabushi, tudo o que eu precisava fazer eram alongamentos, balançando a perna esquerda, que não estava lesionada, o que era um exercício extremamente leve. Talvez isso se devesse ao fato de minha perna direita ainda doer e não estar em condições de suportar exercícios mais intensos. Como eu não conseguia sair da cama, a reabilitação foi feita em cima dela. Quantos dias isso vai durar? Fiz essa pergunta, levando Mabushi-san a responder num tom que se usa ao falar sobre o tempo. Isso depende do julgamento do cirurgião ortopédico. Insisti, perguntando quanto tempo normalmente levaria. Não há muitos casos de adolescentes com fraturas na coxa, e há muita variação entre os indivíduos, então realmente não posso afirmar com certeza. Essa foi toda a resposta que recebi. Objetivamente falando, foi uma resposta sincera. Após o término da reabilitação, não havia nada para eu fazer até o almoço. Com esse período tedioso se arrastando indefinidamente, peguei um bombom de chocolate que Ozanai-san havia me dado. Esquecendo o aviso de que era limitado a 1 por dia, escolhi um sem pensar. Os chocolates pareciam dados quando estavam na caixa, mas depois de pegar um, percebi que não eram cúbicos, mas sim achatados. A superfície desses chocolates tinha linhas salientes que, segundo o folheto informativo, indicavam o sabor. O que eu tinha na mão era aparentemente de baunilha. Provavelmente era a primeira vez que eu via o sabor baunilha descrito como baunilha. Quando coloquei na boca, um aroma suave se espalhou enquanto o chocolate começava a dissolver.
Por fim, ele se desfez completamente e desapareceu, deixando um gosto agridoce na minha língua. Encarei, com relutância, os 7 bombons de chocolate restantes. Logo depois, a dor na minha perna voltou, mas me senti muito melhor depois de tomar um remédio que a enfermeira de cabelo bem curto me deu. Enquanto olhava pela janela para a paisagem urbana de inverno, minha consciência foi puxada de volta aos eventos de 3 anos atrás. Depois de limpar o chocolate que restava nos meus dedos, peguei meu caderno. No dia seguinte em que soube que Isaka-kun havia se envolvido em um acidente de atropelamento, os rumores desapareceram como fumaça. Ninguém mencionou o nome dele. Não porque houvesse motivo para evitar os rumores, mas porque não havia motivo algum para falar sobre eles. Basicamente, todos já haviam assimilado o atropelamento de Isaka-kun como um evento do passado em apenas um dia. Se eu abordasse o Shio-kun e seus amigos, que haviam se entusiasmado tanto com a ideia de capturar o criminoso por conta própria, e perguntasse sobre o andamento da investigação, eles provavelmente me perguntariam do que eu estava falando. A única vez que o nome de Isaka-kun surgiu foi quando um dos alunos que o visitou no hospital sugeriu que fizéssemos 1000 origamis de tsuru para ele, mas a reação da turma foi mista. Por um lado, algo tão simples quanto isso deveria ser feito como uma demonstração de preocupação com nosso colega, mas ficou claro pelo silêncio constrangedor e pelos olhares dispersos que, no fundo, ninguém realmente queria fazer isso. Alguém disse, eu quero fazer, mas não vai ser incômodo para o Isaka-kun receber os origamis, e uma atmosfera de alívio se espalhou pela sala. Assim, a sugestão se dissipou como fumaça e, pelo que pude perceber, até mesmo a pessoa que a fez pareceu aliviada por sua ideia ter sido rejeitada. É claro que continuei investigando. Primeiro, procurei por Fujidera Makoto, o aluno do 2º ano que testemunhou o acidente. Pelo nome, não consegui determinar se era homem ou mulher, mas imaginei que descobriria ao encontrá-lo. O Shio-kun não havia me dito a turma dele, mas como cada ano tinha 6 turmas, não demoraria muito para descobrir, visitando todas as salas. Após o término do primeiro período, fui até a sala 2, e perguntei a um aluno do 2º ano que estava por perto. O Fujidera está nesta sala? Não obtive uma resposta satisfatória, então fui até a sala 2 e repeti a pergunta. Desta vez, recebi uma resposta. Por Fujidera, você quer dizer Fujidera Makoto? Acho que ele está na sala 2-5. Olhei para o meu relógio e vi que o intervalo terminaria em 2 minutos, então decidi visitar a sala 2-5 no próximo intervalo e voltei para a minha sala. As salas de aula do 3º ano ficavam todas no 2º andar do prédio da escola. Nesse corredor do 2º andar, encontrei um grupo de alunos com roupas de ginástica. Parecia que uma turma estava prestes a ter aula de educação física. Embora não parecessem estar particularmente animados, todos no grupo tinham um semblante alegre. Havia 4 garotas naquele grupo caminhando lado a lado no corredor, então passei por elas me encostando perto das janelas. Querendo voltar logo para a aula, acelerei o passo, mas quase esbarrei em uma garota baixinha que apareceu de repente por trás das 4. Ah, desculpe. Eu me desculpei imediatamente. A aula do 2º período era de inglês e durante ela aprendi a palavra rapidamente. Quando terminou, fui direto para a sala 2-5, mas a próxima aula dessa turma seria em outra sala, pois os alunos estavam saindo em massa. Mesmo se eu tivesse falado com Fujidera Makoto, ele provavelmente não teria tempo para me ouvir, então fiquei observando sair. Tive que me mudar para outra sala para a próxima aula, então, no fim, só consegui atingir meu objetivo durante o intervalo do almoço. Na entrada da sala de aula do 2º ao 5º ano, perguntei a um aluno próximo sobre Fujidera. Sem desconfiar da minha pergunta, o aluno do 2º ano se virou para o interior da sala e gritou. Fuji, um senpai está aqui para você. Eu ainda não sabia o gênero de Fujidera. Estava me perguntando qual seria, quando Fujidera finalmente apareceu e se revelou um menino. Ele era baixo, tinha uma aparência quieta e me olhava com evidente suspeita. Você é o senpai que estava me procurando? Ele provavelmente queria perguntar, quem é você? Mas depois de perceber que eu era um aluno do 3º ano pelo crachá na minha lapela, optou por uma resposta mais apropriada. Não perdi tempo com rodeios. Eu sou colega de classe do Isaka-kun. Você foi quem testemunhou o atropelamento dele, certo? Ao ouvir essa pergunta, Fujidera-kun demonstrou ainda mais cautela e até recuou um pouco. Não estou aqui para lhe causar problemas. Ouvi dizer que você testemunhou o acidente, então só quero confirmar isso. Sim, eu vi. Do que exatamente Fujidera-kun tinha tanto medo? Será que era tão intimidante ser interrogado de repente por um veterano? Bem, de qualquer forma, eu havia determinado que ele era uma testemunha. Imediatamente fiz outra pergunta em seguida. A que horas Isaka-kun foi atropelado? Por volta das 17h06. Ele imediatamente me deu um número preciso. Assustadoramente preciso, eu diria. Você se lembrava bem disso. Fujidera-kun desviou ligeiramente o olhar. Fui interrogado sobre isso pela polícia. Já falei sobre isso muitas vezes, então é claro que eu me lembraria. Entendo. Deve ter sido cansativo. Não foi tão ruim assim. É só isso? Obviamente, isso não era tudo que eu tinha para perguntar. Você viu o carro que atropelou Isaka-kun? Qual era o número da placa? Não me lembro. Acho que era um número de 4 dígitos. Qual era o modelo do carro? O único que consigo identificar pela aparência é o DeLorean 14. Fiquei em silêncio por um tempo, porque pensei que seria capaz de identificar o modelo do carro à primeira vista. Eu conhecia o Prius, o Jeep. Espera aí, Jeep é considerado um modelo de carro? 15 de qualquer forma, parecia que o carro que atropelou Isaka-kun não era um DeLorean. Então, que tipo de carro era? Era um carro pequeno e leve. Carros leves e carros comuns são diferenciados não pelo tamanho, mas pela cilindrada do motor. Só para ter certeza, perguntei. Será que poderia ter sido um carro comum que por acaso era pequeno? A resposta de Fujidera-kun foi sucinta. Não, era um carro leve. A placa era amarela. Não havia dúvidas então.
Você não disse antes que não se lembrava da placa do carro? Sua pergunta anterior era sobre o número da placa do carro. Bem, talvez eu tenha formulado a pergunta dessa maneira. Fujidera-kun parecia tímido, mas não era ele um indivíduo bastante astuto? Ao observar o local do acidente ontem, eu havia previsto que o veículo que causou o atropelamento era um carro de passeio. E agora Fujidera-kun estava me dizendo que de fato era um carro de passeio. Eu havia feito uma dedução com base na observação, e isso agora foi corroborado pelo depoimento. Não havia dúvida de que Izaka-kun foi atropelado por um carro de passeio. Parecia que Fujidera-kun não pretendia dizer nada além do que lhe foi perguntado. Portanto, devo fazer mais perguntas. Então, o carro que atropelou Fujidera-kun era um carro leve. Você disse que não sabia o modelo, mas havia mais alguma coisa? Era um caminhão 17, ou tinha algum tipo de emblema exclusivo, ou números amarelos em fundo preto? Havia algo assim? As placas amarelas podem se referir a números pretos em fundo amarelo ou a números amarelos em fundo preto. Neste último caso, significa que o carro é para uso comercial por uma empresa de logística. Fujidera-kun não hesitou. Não, não havia nada disso. Eram números pretos sobre um fundo amarelo. Além disso, era uma perua. Que cor? Acho que era azul claro. Você acha? Era noite, então talvez eu tenha me enganado um pouco quanto à cor. Eu também disse isso à polícia. Assenti com a cabeça. O carro do culpado estava descrito como azul no artigo do jornal, e Izaka-kun o descreveu como azul celeste. Dizer que era azul claro não contradizia nenhuma das informações. Já era hora de abordarmos o assunto principal. Então, mais ou menos na hora em que o Izaka-kun foi atingido, comecei a falar, mas, inesperadamente, outra voz se dirigiu a mim. Com licença. A voz pertencia a uma garota com um crachá do segundo ano. Como eu e Fujidera-kun estávamos conversando na porta, parecia que ela não tinha conseguido entrar na sala de aula. Ah, desculpe. Pedi desculpas enquanto me retirava para o corredor. Aparentemente querendo encerrar a conversa, Fujidera-kun tentou voltar para sua sala de aula. Ele provavelmente não queria relembrar os acontecimentos do acidente, mas eu não podia deixá-lo escapar. Por favor, aguarde. Só mais um pouquinho. Com o senho franzido, ele se virou a contragosto. Você diz que é colega de classe do Izaka-senpai, mas o que fará depois de saber do acidente? Claro, vou procurar o culpado. Com uma resposta tão direta, Fujidera-kun ficou perplexo, então continuei. Não vou conseguir pegá-los, mas posso avisar a polícia se descobrir algo sobre a identidade deles. Não posso ficar parada e em silêncio quando algo assim acontece com meu colega. Fujidera-kun, você é o único que testemunhou o atropelamento, então gostaria que você falasse sobre o que viu. Dessa vez eu também não estava mentindo. Fujidera-kun olhou para baixo, aparentemente em um dilema. Só precisava de mais um empurrão. Justo quando eu estava pensando se tinha algo com que convencê-lo, ele começou a falar, aparentemente já tendo se decidido. Entendo, mas não tenho muito a dizer. Depois que as atividades do clube terminaram, fui para casa e notei que Izaka-senpai estava caminhando à minha frente. Não parecia haver nada de anormal. Como de costume, carros passavam pela estrada do aterro, e eu caminhava olhando para os meus pés, mas de repente, ouvi um barulho incrivelmente alto de frenagem vindo de um dos veículos, e olhei para cima e vi que Izaka-senpai estava sendo atropelado. O carro parou por um instante, mas logo fugiu do local. Fujidera-kun fechou a boca. Como eu imaginava, ele não queria falar sobre tudo, então tive que prolongar as respostas. Você viu o rosto do culpado? Surpreso com a pergunta, ele assentiu com a cabeça. Sim, eu fiz. Que tipo de pessoa eram eles? Perguntei de forma atrapalhada, mas Fujidera-kun não foi muito articulado em sua resposta. Ele usava óculos de sol de cor laranja claro. Essa foi a única coisa que me chamou a atenção, nada mais. Imediatamente pensei que fosse um homem, então acho que ele tinha cabelo curto. Não quero ser chata, mas e a possibilidade de ser uma mulher de cabelo curto? Claro que isso é possível. Considerei as posições relativas das pessoas envolvidas. Se Izaka-kun tivesse sido atingido pela frente enquanto caminhava à frente de Fujidera-kun, não era de se admirar que Fujidera-kun conseguisse ver o banco do motorista. Também não era irracional que ele só tivesse notado os óculos de sol como uma característica do motorista e não tivesse percebido mais nada. Mesmo assim, era uma pena. Será que eu conseguiria obter mais alguma informação dele? Havia mais alguém sentado no banco do passageiro da frente ou nos bancos de trás? Não me lembro. E quanto à altura e ao porte físico do motorista? Ele era gordo ou magro? Fujidera-kun acenou com a mão em sinal de frustração. Como eu disse, não me lembro. O motorista parecia um homem à primeira vista, então não acho que fossem crianças pequenas. A polícia também me perguntou sobre isso, mas foi tudo o que consegui lembrar. Por favor, me deixem em paz. Ele agora tinha uma expressão de profundo descontentamento no rosto. Provavelmente eu não conseguiria obter mais informações sobre o culpado dele. Mudei o rumo das minhas perguntas. Ouvi dizer que Izaka-kun estava caminhando o rio abaixo. O mesmo aconteceu com você. É verdade? Sim. Você usa esse caminho todos os dias para chegar em casa? Não, eu só estava usando esse caminho naquele dia. Eu ia jantar na casa da minha avó, quer dizer, na casa da minha avó, e esse é o único caminho que eu conheço para chegar lá. Provavelmente eu não precisava perguntar por que ele tinha que comer na casa da avó. Qual era a distância entre vocês dois? Aparentemente a polícia também fez essa pergunta a Fujidera-kun, pois ele não demonstrou qualquer sinal de hesitação em sua resposta. Cerca de 30 a 40 metros. Isso é bem longe. É mesmo. As palavras não ditas, e daí? Não me passaram despercebidas, e um silêncio constrangedor se instalou. Mudei de assunto. Para que direção o carro fugiu? Ele seguiu na direção oposta à que estávamos olhando, ou seja, rio acima, que é para o norte. Já que Izaka-kun foi atropelado pela frente enquanto caminhava rio abaixo, o carro certamente teria fugido rio acima. Só para ter certeza, quem fez o relatório? Foi o Izaka-senpai quem chamou a ambulância por conta própria.
Depois disso ele ligou para a polícia. Eu estava prestes a ligar, mas não liguei porque vi que o senpai já estava fazendo isso sozinho. Pensando que o carro que o atropelou voltaria, eu fiquei olhando para a estrada. Segundo o jornal, Isaka-kun teria chamado uma ambulância por conta própria, mas ao que parece, ele primeiro chamou a ambulância e depois a polícia, nessa ordem. Tudo sozinho. Então, a ambulância chegou, certo? Sim. Enquanto os paramédicos colocavam o senpai na maca, chegaram alguns carros da polícia. A polícia e os paramédicos começaram a discutir com a polícia perguntando se poderiam esperar um pouco antes de transportar o Isaka-senpai, e os paramédicos perguntando se poderiam dar meia volta naquela rua. No fim, ambos os pedidos foram negados e o senpai foi levado embora. Isso significaria que Fujidera-kun foi deixado sozinho no local do acidente. Eles devem ter lhe feito muitas perguntas. Como se estivesse relembrando aquele momento, Fujidera-kun fez uma careta. Bem, eles fizeram todo tipo de perguntas. Isso é bom. Entrevistas com testemunhas oculares são maravilhosas, não são? Não, de forma alguma. Foi um pouco assustador. Bem, não era irracional da parte dele pensar assim. Talvez eu tenha sido um pouco insensível nesse ponto. Então você ficou naquele lugar por um tempo. Foram cerca de 10 minutos? Foi por mais tempo do que isso. Depois, chegaram algumas pessoas com roupas que pareciam ser de trabalho. Elas começaram a se abaixar e a se ajoelhar para examinar a estrada. Então fiquei sozinho por um tempo. No final, fiquei lá por cerca de 30 minutos. Essas pessoas não seriam atropeladas se ajoelhassem? Um olhar de exasperação foi dirigido a mim. É claro que eles pararam os carros. Eles alternaram o tráfego em uma única faixa. Ah, então eles colocaram fita da polícia? Bem, sim, eles fizeram. Seria insensível dizer que eu queria ver aquilo, então me calei. Agora eu entendi mais ou menos as circunstâncias do acidente, com exceção de um ponto. Obrigado por tudo, mas há apenas uma última coisa que gostaria de pedir para que fique registrada para a posteridade. O que é? Por algum motivo, o olhar de Fujidera-kun parecia inquieto. Talvez ele estivesse preocupado com o fim do intervalo para o almoço. Você não precisa se preparar assim, é só uma pergunta simples. O Isaka-kun estava sozinho, não é? Um sorriso forçado surgiu no rosto de Fujidera-kun. Pode não ter relação, ou melhor, acho que não tem relação nenhuma, mas tinha uma garota que subiu as escadas até o aterro entre mim e o Isaka-senpai. Ela estava usando o nosso uniforme escolar. Uma menina, você disse. No fundo da minha mente, lembrei-me do livro de vocabulário que encontrei no local do acidente. Tinha um palpite de que ela era dona daquele livro. Você tem certeza de que ela estava usando o uniforme da nossa escola, não é? O que aconteceu com ela? Como que chocado com a minha firmeza, ele hesitou. Ela caiu do barranco quando tentou fugir do carro azul turquesa. Ela caiu? O carro azul turquesa atropelou Isaka-kun, fez a garota misteriosa cair do aterro e, em seguida, escapou passando por Fujidera-kun rio acima. Isso não fez da garota mais uma vítima do acidente? Meu Deus! Então eu encontrei um objeto perdido de uma vítima desconhecida. Certamente não esperava fazer uma descoberta tão importante. Você também contou à polícia sobre aquela garota, certo? Fujidera-kun assentiu levemente. Finalmente, uma coisa fez sentido para mim. Ontem, ao falar sobre o acidente de Isaka-kun, o professor pediu que testemunhas oculares se apresentassem. Em outras palavras, a polícia sabia que havia outro aluno envolvido no caso de Isaka-kun nesta escola e provavelmente pediu à equipe que procurasse por esse aluno. Então, o que aconteceu? Aquela garota ficou ferida? Mas Fujidera-kun levou as mãos à cabeça por um instante. Pensando bem, sua atitude estava um pouco estranha desde o início da nossa conversa. Não era apenas que ele não quisesse se lembrar do acidente, mas eu percebia que havia algo sobre o qual ele não queria falar. Por fim, ele respondeu à minha pergunta com amargura. Não sei. Ela desapareceu. Corri até o Isaka-senpai, que tinha acabado de ser atropelado e estava prestes a chamar uma ambulância, mas ele resolveu tudo sozinho. Quando finalmente me lembrei de que havia uma garota que tinha caído do barranco, fui dar uma olhada, mas não havia ninguém lá. Na verdade, eu deveria ter ido procurá-la antes. Então Fujidera-kun estava se sentindo culpado por não ter ajudado aquela garota. Seria esse o motivo de sua ansiedade? O que você se lembra daquela garota? Ele balançou a cabeça negativamente. Depois de subir as escadas, ela começou a caminhar na minha direção. Então, embora eu tenha visto o rosto dela, não me lembro. Provavelmente eu a teria reconhecido se ela fosse do mesmo ano. Então ela provavelmente é uma aluna do primeiro ano. Fujidera-kun então prosseguiu com uma voz sem energia. É só isso? O intervalo do almoço está terminando e eu preciso me preparar. Sim, pode ir, obrigada e desculpe por tomar seu tempo. Fiz uma leve reverência quando Fujidera-kun retornou à sua sala de aula. Olhando para o relógio na parede, calculei que o intervalo do almoço terminaria em 1 minuto. Dentro do limite de tempo, fiz todas as perguntas que queria. Pode-se dizer que foi um intervalo de almoço bastante produtivo. Depois da aula, fiquei pensando enquanto me preparava para voltar para casa. Investiguei o local do acidente e conversei com a vítima, além de uma testemunha ocular. O que devo fazer agora? Que tal encontrar o carro que atropelou Isaka-kun? Fujidera-kun não mencionou ter sido atingido por 2 ou mais carros. E entregar o misterioso indivíduo de óculos escuros à polícia? Era uma tarefa monumental, mas eu já havia encontrado algumas pistas e poderia encontrar mais no futuro. Para isso, quais medidas devo tomar? A primeira coisa que me veio à mente foi encontrar a menina que havia deixado cair seu livro de vocabulário. Mais uma vez, pensei em onde as pessoas envolvidas estavam localizadas em relação umas às outras. Antes do acidente, Fujidera-kun caminhava atrás de Isaka-kun na calçada. Entre eles, a garota misteriosa subiu até o aterro e começou a caminhar na direção oposta à dos outros dois. Pode-se presumir que a jovem misteriosa tentou escapar do carro no exato momento do acidente. Se assim for, ela teria visto o carro em questão de perto.
Segundo Fujidera-kun, aquela garota estava usando o uniforme da nossa escola. Além disso, ele havia mencionado que achava que a garota era do primeiro ano, mas eu encontrei um livro de vocabulário com palavras que alunos do terceiro ano aprenderiam. Eu deveria dar mais importância às evidências concretas do que à opinião do Fujidera-kun. Mas será que eu conseguiria encontrar aquela garota? Com esse pensamento, parei de guardar meus livros na mochila. O atropelamento de Zaka-gun quase havia deixado de ser um boato. No entanto, isso só valia para hoje, pois no dia anterior foi um assunto bastante comentado. Deixou a turma e até mesmo a escola inteira em polvorosa. Mas por que ninguém falava sobre o fato de que Zaka-kun não era a única vítima, e que outra garota quase havia sido atropelada? Consigo pensar em duas teorias para isso. A primeira era que tal boato havia circulado, mas não tinha chegado aos meus ouvidos. Tive que admitir que havia uma diferença nos limites da informação transmitida entre meninas e entre meninos. A notícia de que a menina quase fora atropelada só havia se espalhado entre as meninas e, como menino, eu não tinha como saber disso. Isso parecia plausível, mas havia outra maneira de pensar sobre isso. E se a notícia sobre a garota não tivesse surgido, e por que isso aconteceria? Uma resposta simples seria que Fujidera-kun mentiu. Se a garota que quase foi atropelada não existisse, obviamente ela não seria assunto de conversa. No entanto, isso faria com que o livro de vocabulário que encontrei no aterro fosse apenas uma coincidência, e a administração da escola não teria nenhum motivo mais profundo para procurar testemunhas do acidente. Considerando outra possibilidade, e se a garota misteriosa não tivesse contado a ninguém que quase foi atropelada por um carro? As únicas pessoas presentes no local do atropelamento eram Izaka-kun, Fujidera-kun, a garota misteriosa e o culpado. Talvez houvesse mais de uma pessoa no carro do culpado, mas por hora, presumi que ele estivesse sozinho. Já que a garota quase foi atropelada depois que Izaka-kun também foi, não era de se admirar que ele não soubesse de sua existência. Quanto a Fujidera-kun, se minhas deduções estivessem corretas, ele se sentia culpado por não ter ajudado a garota. Então era natural que mantivesse silêncio sobre a presença dela. Em outras palavras, enquanto a garota misteriosa não gritasse, quase fui atropelada e caí do barranco, para o mundo inteiro ouvir, não haveria como os outros descobrirem. Se essa linha de raciocínio estivesse correta, por que a garota misteriosa manteve silêncio sobre o susto que levou? Ela simplesmente não queria chamar a atenção? Ou talvez tivesse uma posição social muito ruim na escola, a ponto de não ter coragem de levantar a voz? Ou teria algum outro motivo? Os itens que eu queria levar para casa já estavam todos na minha mochila. Quando estava prestes a sair da sala de aula, notei que o grupo do Shio-kun me lançava olhares frios. No entanto, nenhum deles disse nada, então eu também fiquei em silêncio. Antes de sair da escola, pensei em dar uma passada na biblioteca. Havia algo que eu queria descobrir. A biblioteca estava bastante cheia depois da aula. Mesmo faltando muito tempo para as provas finais, muitos alunos estudavam com seus cadernos abertos ao lado. Fui até o balcão e fiz uma pergunta à bibliotecária, que parecia entediada. Onde posso encontrar livros sobre carros? A bibliotecária, que pelo crachá pude perceber ser uma aluna do segundo ano, respondeu de forma irritada. Livros sobre carros? Não temos nenhum, não é? Pensando que isso seria impossível, decidi pesquisar por conta própria. Cada estante tinha um pedaço de papel colado na lateral, indicando a classificação dos livros. De acordo com isso, os livros numerados na faixa dos 500 eram relacionados à tecnologia e engenharia, enquanto os numerados na faixa dos 600 eram livros sobre manufatura. Parecia que estes últimos incluíam livros sobre a produção de automóveis, mas eu não estava procurando um livro sobre a produção de carros da Toyota. Então me dirigi à estante com os livros numerados na faixa dos 500. Eu não era alguém que frequentava a biblioteca, e provavelmente era a primeira vez que procurava um livro lá. A biblioteca estava silenciosa, com espaços estreitos e escuros entre as estantes. Não havia muitos livros numerados na casa dos 500. Isso era compreensível, já que provavelmente não havia muitos alunos do ensino fundamental que precisassem de livros sobre tecnologia e engenharia. Entre eles, havia um livro intitulado Uma Introdução Simples aos Motores. A etiqueta colada na lombada tinha o número 533 escrito. Perto dali, havia outro livro com o nome Manutenção de Bicicletas de A a Z. Senti que estava chegando lá. Deve estar por aqui em algum lugar. Resmunguei enquanto me agachava para olhar a parte de baixo da estante e finalmente o encontrei. O livro tinha um título impressionante, explicações perfeitas, dramáticas, simples e fáceis de entender em testicolor, o mecanismo dos carros. Por hora, peguei o livro da prateleira e me levantei. Como o título sugeria, o livro era totalmente colorido. Também continha muitas fotografias e ilustrações, tornando sem dúvida uma referência útil para alunos do ensino fundamental com interesse em carros. No sumário, encontrei o capítulo sobre sistemas de freios. Os automóveis possuem dois tipos de sistemas de freio, o freio a disco e o freio a tambor. No entanto, a estrutura do freio a tambor retém calor com facilidade, e o superaquecimento causa uma queda drástica no desempenho. Veja a fadiga dos freios. Por isso o freio a disco é o mais utilizado atualmente. A passagem era seguida por ilustrações simples de como o freio a disco e o freio a tambor eram usados para parar um carro. Lendo mais a fundo, descobri que os freios a disco foram originalmente usados em aeronaves. No caso dos automóveis, os freios a disco foram utilizados primeiro em carros de corrida e gradualmente instalados em carros de passeio. Era um assunto bastante interessante, mas o que eu queria descobrir ainda não havia aparecido. Continuei a leitura. Esses sistemas de frenagem são acionados pela força das pernas, por isso são chamados de freios de pé. Para produzir uma grande força de amortecimento com uma pequena quantidade de força, a maioria dos carros atuais possui servofreios.
Os servofreios a vácuo são os mais comuns, mas também existem os servofreios hidráulicos e os servofreios a ar. Esses freios são instalados nas 4 rodas do veículo. É isso aí. Em voz baixa murmurei. 4 marcas de derrapagem foram deixadas no local do acidente. A princípio, achei que fosse normal, mas depois comecei a ter dúvidas. Não sabia se era normal que 4 marcas de derrapagem aparecessem após uma frenagem brusca em um veículo de 4 rodas sem abraços. Se o objetivo fosse apenas parar o carro, bastaria acionar os freios somente nas rodas dianteiras ou traseiras e, nesse caso, apenas 2 marcas de frenagem deveriam ter ficado na estrada. Mas havia 4, o que significa que o carro em questão tinha freios nas 4 rodas, e se isso fosse um caso isolado, seria uma pista muito importante para identificar o veículo do culpado. No entanto, de acordo com explicações perfeitas, dramáticas, simples e fáceis de entender em testicolor, o mecanismo dos carros. Os sistemas de freio são instalados nas 4 rodas de um carro. Parecia que minha ideia de restringir o tipo de carro pelo número de marcas de derrapagem deixadas estava errada. Bem, acontece. Ao explorar todas as possibilidades, eu ocasionalmente erraria o alvo e provavelmente acabaria acertando. Na penumbra, fechei o livro. Percebi pelo canto do olho que algo estava estranho. Havia algo ali, não alguém. Com o livro ainda preso entre as minhas mãos, virei a cabeça. Havia alguém bem atrás de mim, no estreito espaço entre as estantes. Era uma garota, cerca de meia cabeça mais baixa do que eu. Ela tinha franja curta e vestia o uniforme de inverno, predominantemente azul escuro, quase preto. Eu já a tinha visto antes. Ela era aluna do 3º ano. Por que ela estava atrás de mim? Já que estávamos na biblioteca, talvez ela tivesse vindo procurar um livro. Um daqueles de número 500 sobre tecnologia e engenharia. Claro, não seria estranho se fosse esse o caso. Todos são livres para ler o que quiserem. Mas outra coisa me chamou a atenção. Por que ela estava com o uniforme de inverno? Já era junho, então meninos e meninas já deveriam ter trocado para o uniforme de verão, que era predominantemente branco. Não havia nenhuma regra que permitisse aos alunos continuar usando o uniforme de inverno por preferência pessoal. Será que essa garota gostava tanto do uniforme de inverno a ponto de arriscar levar uma bronca só para usá-lo? Ou talvez meu raciocínio estivesse errado desde o princípio. Não era que ela tivesse vestido o uniforme de inverno de propósito, mas era a única coisa que ela podia vestir hoje. Por que isso aconteceu? Porque o uniforme de verão dela tinha ficado sujo. Os uniformes de verão que ela tinha estavam sendo lavados ou na lavanderia, então, depois de conversar com as professoras, ela não teve escolha a não ser vestir o uniforme de inverno. Não era esse o caso? Mas por que então o uniforme de verão dela ficou sujo? E se, por exemplo, ela tivesse caído do aterro em uma poça de água da chuva acumulada? Levei cerca de 3 segundos para chegar a essa conclusão. Durante esse tempo, a garota permaneceu em silêncio, olhando para mim com os olhos semicerrados. Estaria ela esperando que eu dissesse algo, ou se surpreendeu quando me virei de repente? Em todo caso, eu fui o primeiro a me manifestar. Você é a garota que quase foi atropelada por um carro? Ela pareceu ligeiramente ofendida com as minhas palavras. Esse não é o meu nome. Claro, mas eu não sei seu nome. Estávamos nós dois bem próximos um do outro. A garota recuou um pouco, mantendo uma distância adequada entre nós. Meu nome é Ozanai Yuki, sou da turma 3, 4. Ela se apresentou antes de mim. Embora tardia, fiz o mesmo. Eu sou Kobato Jogorou da turma 3, 1. A garota chamada Ozanai assentiu levemente com a cabeça. Será que ela queria dizer que agora sabia meu nome, ou que já o sabia antes? Após um breve período de silêncio, fiz uma pergunta. Então, você precisava de alguma coisa de mim? Ela balançou a cabeça e apontou para o livro em minhas mãos. Preciso desse livro. Isto? Explicações perfeitas, dramáticas, simples e fáceis de entender em Technicolor. O mecanismo dos carros. Sim. Naquele momento tive um pressentimento. Para que você precisa do livro? Ela não disse que não era da minha conta, mas respondeu como se já esperasse essa pergunta. O carro que quase me atropelou deixou 4 marcas de frenagem, e eu queria saber se isso é normal. Se assim fosse, eu poderia lhe dar a resposta. Acordei na escuridão. Tentei me lembrar da hora em que adormeci. Conseguia me lembrar do jantar. O prato principal era carne de porco com gengibre. Depois bebi água conforme as instruções. Em seguida, a enfermeira me ajudou a escovar os dentes. Então, quando foi que eu peguei no sono? O jantar tinha começado por volta das 6 da tarde e já estava clareando lá fora. Será que eu realmente dormi 10 horas? Talvez por ter dormido demais, eu me sentia um pouco atordoado. Meu corpo, que havia ficado imobilizado, reclamava de sua insatisfação com estalos. Contrariando um pouco as instruções do médico, me mexi um pouco. É isso. Eu estava relembrando os acontecimentos de 3 anos atrás, depois do jantar, sobre o Isaka-kun, e sobre o dia em que conheci a Ozanai-san. Nos encontramos na biblioteca depois da aula e descobrimos os objetivos um do outro. Será que deveríamos mesmo ter nos conhecido? Havia coisas que só conseguíamos fazer porque estávamos juntos. Passamos nosso tempo no ensino médio nos aproveitando um do outro, às vezes nos separando e às vezes voltando ao nosso relacionamento normal. No entanto, se eu nunca tivesse conhecido a Ozanai-san naquela biblioteca depois da aula, eu certamente teria ficado arrasado pelos meus fracassos. Será que isso teria levado a um resultado melhor? Naquele instante, senti uma fragrância cítrica refrescante. Havia algo debaixo do meu travesseiro. Na escuridão, tateei em busca da origem daquele perfume. Em pouco tempo, encontrei a fruta redonda. Era redonda, mas tinha uma protuberância no cálice. Seria um Decopon 18? Escondido sob aquela laranja havia um pequeno envelope. Abri-o e encontrei outro minúsculo cartão com uma mensagem. Com meus olhos já acostumados à escuridão, usei a fraca luz que vinha de fora para ler os caracteres escritos no cartão. Eis um presente para desejar melhoras. É delicioso. Ozanai.
Era uma mensagem extremamente simples, dizendo que a laranja estava deliciosa. Vamos comê-la ao amanhecer, se minhas costelas aguentarem o trabalho de descascar a laranja. Virei o cartão. Havia mais uma linha acrescentada ali. Estou verificando a câmera. 19. Eu sabia o que isso significava. 3 anos atrás, nós também tínhamos verificado uma câmera, ou melhor, uma câmera de segurança. Quanto àquela gravação, bem, a Ozanai-san tinha conseguido uma cópia. Mas eu estava com muito sono para fazer uma viagem ao passado. Esperava que esse aroma cítrico refrescante me proporcionasse um sono tranquilo e sonhos doces. 13. A extensão ou limite em que uma parte do corpo pode ser movida em torno de uma articulação ou de um ponto fixo. 14. Presumo que seja fã de Volta para o Futuro. 15. Jeep é tecnicamente uma marca, mas também pode se referir a veículos utilitários leves militares. 16. Medida do volume total de todos os cilindros de um motor, geralmente expresso em centímetros cúbicos, cc, ou litros. Quanto maior for esse volume, mais ar e combustível um pistão poderá movimentar. 17. Existem, de fato, caminhões leves produzidos no Japão que não têm mais de 3,4 metros de comprimento e 1,48 metros de largura. 18. Uma variedade de tangerina Satsuma sem sementes e doce, que possui uma grande protuberância na parte superior do fruto, a qual estaria conectada ao caule. Cálice. 19. Rata. Esta frase costumava dizer, foi flagrado por uma câmera, mas graças a Zararazaku, que apontou o erro. Li adiante e percebi que minha tradução estava errada. Para ser sincera, eu nunca tinha visto ou ouvido essa expressão antes, mas é sempre bom aprender algo novo. Capítulo 4. Kobato-kun e Ozanai-san. Comi o Dekopon no lugar da sobremesa no café da manhã, que tinha salmão grelhado como prato principal. A enfermeira de cabelo bem curto franziu a testa e disse, suas refeições já levam em consideração o equilíbrio nutricional, então, por favor, coma frutas com moderação. No entanto, o presente de melhoras da senhora Ozanai não era tão extravagante a ponto de ser impedido por tal restrição. Dito isso, foi realmente um doce aniversário de 20 anos. A casca do Dekopon não era tão difícil de descascar quanto eu temia, quase não causando esforço às minhas costelas. Quanto à polpa, tinha um sabor aveludado e suave, e eu não conseguia parar de levar cada goma à boca. A senhora Ozanai adorava doces, mas também dava a impressão de não gostar de frutas que fossem apenas doces. Eu tinha a impressão de que ela preferia frutas cítricas com um leve toque azedo. No entanto, este Dekopon era pura doçura. Será que ela pensou que frutas doces me fariam bem, considerando o meu estado atual? Se sim, seu raciocínio estava absolutamente correto. Com o bombom de chocolate de ontem e o Dekopon de hoje, minha boca estava em êxtase. Eu queria agradecê-la, mas meu celular ainda estava quebrado e eu não tinha como conseguir um novo. Para isso, eu teria que ir pessoalmente a um distribuidor. Se essa cama tivesse a potência para percorrer rodovias em alta velocidade, eu poderia correr para qualquer loja que quisesse, mas não parecia ser o caso. Então eu ficaria sem nenhum meio de comunicação por enquanto. De manhã cedo, o professor Miyamuro veio verificar meu estado. Aparentemente, a recuperação pós-cirúrgica não estava nem boa nem ruim. A dor na minha perna ainda era constante, mas pelo menos havia diminuído para uma dor surda. Você ainda deve evitar sobrecarregar a perna direita, mas não deve ter problemas para movimentar o corpo um pouco. Essa notícia me deixou extremamente feliz. Desde que fui hospitalizado, nada era pior do que não conseguir mover meu próprio corpo. Muito obrigado. Sem pensar, exclamei animadamente. Ignorando a dor aguda nas costelas por ter gasto muita energia para falar, continuei. Posso começar a usar uma cadeira de rodas? A resposta foi simples e impassível. Ainda é muito cedo para isso. Com a permissão do professor Miyamuro, exercícios para minha perna direita foram adicionados ao programa de reabilitação do professor Mabushi, embora por enquanto fossem apenas alongamentos onde eu dobrava e estendia o joelho direito. Eu me perguntava se esse tipo de exercício seria suficiente, mas foi inesperadamente árduo. Provavelmente percebendo que eu havia levado um choque, o professor Mabushi falou comigo gentilmente. Você é jovem, então se fizer a reabilitação corretamente, seu corpo responderá bem. Eu acreditei nessas palavras. Não havia nada que eu pudesse fazer senão acreditar nelas. Como não apresentei nenhum problema mental, o professor Wakura, que havia avaliado minhas habilidades cognitivas anteriormente, não apareceu depois. Suponho que isso possa ser considerado uma notícia animadora. Por fim, não restou mais ninguém no quarto do hospital. A faxineira entrou uma vez, mas além dela, só me deparei com um vazio temporal. Minha consciência gradualmente retornou aos eventos de 3 anos atrás. Eu nunca fui do tipo que faz amizade com alguém instantaneamente. Na verdade, às vezes eu naturalmente erguia uma barreira entre mim e a outra pessoa, não importava quem fosse. Só percebia isso depois, mas era a mesma coisa com a Ozanai-san. Embora ela convivesse com qualquer pessoa até certo ponto, era raro que ela realmente abrisse seu coração. No entanto, naquela biblioteca depois da aula, 3 anos atrás, nós havíamos confidenciado nossos objetivos um ao outro sem hesitar, o que nos pareceu estranho quando refletimos sobre isso mais tarde. Mesmo agora ainda não sei por que fizemos isso. Depois do Dekopon, comi o bombom de chocolate de hoje, que aparentemente era feito com grãos de cacau caribenhos. Era amargo, o que foi reconfortante para minha boca, já que havia sido adoçado pelo Dekopon. Tirei a tampa da minha caneta. Ozanai-san disse que não conseguia perdoar o motorista daquele carro. No dia do acidente, o carro do culpado freou completamente, mas já era tarde demais e Isaka-kun ainda foi atropelado. A poucos metros de distância, Ozanai-san se virou e, pensando que um terrível acidente acabará de acontecer, tentou correr até Isaka-kun. Nesse instante, o carro voltou a se mover. Sobre o acidente, Ozanai-san começou.
Não vou dizer que era inevitável, mas aconteceu. No entanto, o motorista olhou para a pessoa que acabará de atropelar, depois olhou para a estrada à frente e pisou no acelerador. Ele deveria ter percebido que eu estava no caminho, porque fiz contato visual com ele através dos óculos de sol. Mesmo assim, o motorista que atropelou Isakako não tirou o pé do acelerador. Ele nem sequer virou o volante para evitar Ozanai-san. Só fiquei bem porque pulei sozinha, e teria sido atropelada se não tivesse feito isso. Naquele momento, o motorista achou que não se importava em me matar para se proteger. Eu estava com medo. Quero saber quem é aquele motorista. E então, após uma breve pausa, ela continuou. Eu farei com que eles paguem. Ozanai-san não mencionou que o crime deveria ser exposto, nem que o culpado deveria ser detido antes que causasse mais vítimas, nem que a conta de Isakako deveria ser acertada. Tudo o que ela disse foi que o culpado que demonstrou intenções maliciosas contra ela e a amedrontou deveria pagar o preço e receber a retribuição que merece. Mais uma vez, mantive-me fiel a mim mesmo. Será que pensei que Ozanai-san não me desprezaria se eu contasse a verdade? Não, provavelmente achei que não me importaria de ser desprezado por isso. Quero encontrar o culpado que atropelou meu colega de classe, Isakako. Ozanai-san assentiu em silêncio, incentivando-me a continuar. Pode ser apenas uma pequena chance, mas acho que consigo. E talvez até consiga descobrir a identidade do culpado mais rápido que a polícia. Quero ver se realmente consigo fazer isso e quero saber até onde posso chegar. Ozanai-san olhou fixamente para mim por um momento, depois abriu a boca lentamente. Você não está fazendo isso para se vingar do seu colega de classe? Bem, isso pode acontecer como resultado desta investigação. O que você pensaria se eu dissesse que você está fazendo isso por vaidade e para ganhar reputação? Eu imaginaria que você tivesse entendido minhas palavras perfeitamente. Levando um dedo aos lábios, Ozanai-san refletiu por um instante. Eu pretendia fazer isso sozinho, mas comecei a sentir as limitações de trabalhar sozinho. E você, Kobato-ku? Não acho que seja sem sentido se eu não investigar por conta própria. Basicamente, você está pensando que só precisa me ultrapassar no final, certo? Meu rosto provavelmente estava calmo, mas eu estava bastante divertido por dentro, pois podia sentir que havia algumas coisas em comum entre Ozanai-san e eu. Não éramos tão parecidos a ponto de nos odiarmos por isso, mas parecia mais que éramos almas gêmeas. Não se alguma coisa, éramos mais como companheiros de sofrimento. Na verdade, enquanto investigava o atropelamento do Isakako, eu ainda não tinha decidido o que faria a seguir, apenas que achava que havia algo que eu poderia fazer. Sendo assim, colaborar com um colega excêntrico com o mesmo objetivo não me pareceu uma má ideia. Vamos trabalhar juntos. Eu sugeri isso, fazendo com que Ozanai-san inclinasse a cabeça. Kobato-kun, você me ajudaria? E eu te ajudaria. Na verdade, não parecia que nos ajudaríamos muito. O que devo dizer agora? Que tal compartilhar informações? Acho que podemos ir um pouco mais longe. Algo que nos permita beneficiar uns aos outros. Se for esse o caso, algo como uma relação simbiótica? Ozanai-san sorriu. Esse termo é estranho. Você não gosta? Não, muito pelo contrário, eu gosto muito. Então, Kobato-kun, vou repetir. Você gostaria de formar uma relação simbiótica comigo? Com prazer. Poderíamos ter apertado as mãos, mas a única coisa que trocamos foi um olhar para avaliar se podíamos confiar um no outro. Devolvendo o livro à estante, fiz uma sugestão. Muito bem, vamos falar sobre o que sabemos. Acho que deveríamos nos mudar para outro lugar. A biblioteca certamente não poderia ser considerada um local apropriado para uma conversa em pé. Vamos procurar uma sala de aula vazia? Eu respondi, mas Ozanai-san balançou a cabeça negativamente. Kobato-kun, quanto você tem? Será que isto é uma extorsão? Não iremos a um lugar que venda comida frita. Há uma loja onde podemos ter uma conversa tranquila. Eu nunca tinha ido a um restaurante em um grupo formado exclusivamente por estudantes. No máximo, tinha ido a uma loja de conveniência comprar bebidas. Embora tenha ficado francamente chocada com a proposta de Ozanai-san, não deixei transparecer. Muito bem, vamos lá. Sim, vou te esperar do lado de fora do portão da escola. Andar juntos à vista de outras pessoas só atrairia especulações problemáticas. A sugestão de Ozanai-san era totalmente válida. Ozanai-san foi a primeira a sair da biblioteca, e eu a segui depois de esperar 1 minuto ou 2. Troquei de sapatos na entrada, calçando meus tênis, e então me dirigi ao portão da escola. O tempo estava claro hoje também. Algumas nuvens como nimbus, que haviam se adiantado em relação à época do ano, destacavam-se contra o céu que escurecia. O portão da escola tinha pilares de tijolo e dava para uma rua de 2 faixas. Folhas verdejantes decoravam as árvores que ladeavam a rua, enquanto os alunos, com seus uniformes de verão, saíam aos poucos pelo portão da escola. Olhei em volta e resmunguei. Não consegui encontrar Ozanai-san, de quem eu tinha acabado de me separar. Ela estava segurando a bolsa, então presumi que já tivesse terminado de arrumar suas coisas. Pensando que a tinha perdido de vista, voltei para as dependências da escola. Pude ver o clube de atletismo e o clube de beisebol praticando suas atividades com entusiasmo no campo de esportes, enquanto o som dos sinais do clube de Kendo chegava aos meus ouvidos vindo do ginásio. Ozanai-san era a única aluna na escola vestindo seu uniforme de inverno, então achei impossível não notar uma figura tão chamativa. Pensando que deveria ter trocado informações de contato com ela, saí novamente pelo portão da escola. Da sombra de uma árvore à beira da estrada, Ozanai-san me encarava com ressentimento, com olhos que diziam: por que você não percebeu? Não, você não estava lá. Definitivamente não estava lá agora. Era assim que eu queria argumentar, mas antes que eu tivesse a chance, ela já tinha se virado e começado a andar. Provavelmente estava me dizendo para segui-la por uma curta distância. Dito isso, ela saiu trotando em um ritmo bastante acelerado. Como eu tinha passadas mais largas, propositalmente caminhei devagar. Depois de virar em alguns cruzamentos, Ozanai-san finalmente entrou em uma área onde eu nunca tinha estado antes.
Segui de perto o uniforme de marinheiro azul escuro, enquanto me sentia intimidada pelos salões de beleza e clínicas odontológicas que eu não reconhecia. Por fim, ela deslizou a porta de uma casa que parecia uma residência normal. Quando disse loja onde possamos ter uma conversa tranquila, ela se referia à própria casa. Foi o que pensei, mas ao me aproximar da porta que se fechará após a saída de Ozanai-san, notei uma placa extremamente discreta na parede com os dizeres Zomotedana. Não entendi o significado, mas não parecia haver nada de suspeito ali. A porta rangeu quando a deslizei, revelando um pequeno interior com apenas 3 mesas. Ozanai-san estava sentada em uma mesa de 4 lugares, a mais distante da porta, então sentei-me em frente a ela. A mesa também era pequena. Um homem com o cabelo raspado nas laterais, usando um avental e óculos redondos, trouxe 2 copos de água. Bem-vindo. Sem parecer se importar com o fato de sermos estudantes do ensino fundamental uniformizados, ele disse, por favor, liguem quando estiverem prontos para fazer o pedido. E então voltou para a cozinha. Fiz uma pergunta a Ozanai-san em voz baixa. Será que seremos denunciados? Não vamos. Que resposta clara. Dada a confiança dela, eu deveria parar de me preocupar com isso. Eu queria ir direto ao assunto, mas Ozanai-san tomou a iniciativa e me apresentou o cardápio. Entendi. Talvez seja de bom tom pedir algo primeiro. Ao olhar o cardápio, fiquei um pouco surpreso. Cada bebida era cerca de 20 a 30% mais barata do que eu esperava. Dito isso, eu geralmente não carregava muito dinheiro comigo quando voltava da escola para casa, então minhas opções eram limitadas. Um café, talvez? Reflete. Ozanai-san respondeu em voz baixa. Recomenda-se café com leite. Senti como se estivesse me dizendo que eu era muito jovem para beber café preto, mas Ozanai-san leu meus pensamentos. Mesmo que você goste de café preto, Kobato-kun, aqui recomendamos café com leite. Pensando que devia haver algum motivo para aquilo, olhei em volta e encontrei uma pequena frase na lateral do cardápio que dizia: esta loja usa leite direto da nossa fazenda. Era apenas um item recomendado. Entendi. Vou pedir um então. Na verdade, eu gostava de qualquer bebida, então obedeci ao conselho dela. Ozanai-san pediu um sorvete de leite. Em pouco tempo, nossos pedidos chegaram à mesa. O sorvete cremoso da Ozanai-san estava generosamente servido em uma pequena tigela redonda. Era simples, sem coberturas. Certo, vamos. Comece a compartilhar informações, eu ia dizer, mas sem me dar atenção, Ozanai-san enfiou a colher no sorvete. Bem, seria um desperdício se o sorvete derretesse enquanto conversávamos. Resistindo à vontade de perguntar, já é hora para isso? Tomei meu café com leite. De fato, estava gostoso, mas não me pareceu um sabor incrivelmente único. Para começar, eu sempre tomo café sem açúcar, então não saberia dizer se esse café com leite era bom ou ruim. Já Ozanai-san pegou uma porção de sorvete e a colocou na boca. Por um instante, achei que vi uma expressão extraordinariamente relaxada em seu rosto. Seria apenas fruto da minha imaginação? Como se fosse um ritual solene, ela começou a devorar o sorvete com um olhar sério e numa velocidade que parecia dizer que qualquer demora arruinaria tudo. Só para ter certeza, perguntei. É delicioso? Mas não houve resposta. Talvez não estivéssemos perto o suficiente para que ela compartilhasse sua opinião. Em pouco tempo, Ozanai-san esvaziou a tigela e respirou fundo. Depois de enxugar o vapor de água que havia se condensado na mesa com seu lenço, ela tirou um caderno da bolsa e o abriu. Agora vamos começar. Eu só tinha bebido mais ou menos 1/3 do meu café com leite, mas ele não perderia o sabor mesmo se eu bebesse devagar. Assenti com a cabeça em sinal de aprovação. Quem de nós deve começar? Para mim, tanto faz. Assim, iniciei a discussão. Primeiramente, o Fujidera-kun me disse que informou à polícia que uma garota da nossa escola estava no local do acidente. Então acho que a polícia está procurando por você. Os professores disseram alguma coisa em sala de aula? Ozanai-san fez uma expressão entediada, dando a entender que não considerava o assunto importante. Eles pediram que as testemunhas oculares se apresentassem. Você fez. Na verdade, eu não vi acontecer. De fato, pelo que eu sabia, Ozanai-san não tinha visto o momento em que Izaka-kun foi atropelado. Ela provavelmente não teria se apresentado se a polícia não a tivesse contatado diretamente. Não era algo irracional, já que ela queria encontrar o culpado por conta própria. Ozanai-san fez um teste escrevendo algumas palavras sem sentido em uma folha de papel em branco de seu caderno. Então, mais alguma coisa? Claro que há mais. Em seguida, listei o que havia aprendido e descoberto sobre o acidente desde o dia em que aconteceu. Falei sobre os boatos que se espalharam pela sala de aula, como alguns colegas queriam investigar o incidente e como concordei com a decisão deles. Depois, contei como fui ao local do acidente e descobri que todos os outros ou não apareceram ou foram embora imediatamente. Como vi as marcas de frenagem na estrada e como encontrei vestígios de alguém que havia caído do barranco. Peguei o livro de vocabulário, cujas palavras estavam borradas por terem ficado encharcadas. Isto é seu, Ozanai-san? Ela sentiu levemente com a cabeça e aceitou sem dizer uma palavra. Continuei. Depois disso, visitei o Izaka-kun no hospital. Lá, descobri as características do veículo do culpado. Era uma perua azul celeste. Hoje encontrei um aluno do 2º ano que estava caminhando atrás do Izaka-kun quando presenciou o acidente e me disse que era um carro leve. Essa testemunha também se lembrou de que havia uma aluna entre ele e o Izaka-kun. Abri as mãos. E você sabe o resto. Ozanai-san juntou as mãos sobre a mesa. Não me dei conta de que dava para saber que era um carro leve pela largura dos pneus. Também estou surpreso por você ter encontrado meu livro de vocabulário. Você é o único que percebeu que ele pertence a alguém relacionado ao acidente.
Segundo Fujidera-kun, a polícia havia isolado a área para coletar provas, então não conseguia imaginar que nunca tivessem encontrado o livro. Simplificando, provavelmente concluíram que não era uma pista relacionada ao carro do culpado. Mesmo levando isso em consideração, achei divertido relatar os resultados da minha investigação para outra pessoa. Francamente, Ozanai-san, ouvindo com admiração, satisfez muito meu amor próprio. Em seguida foi a vez de Ozanai-san. Ela começou a desenhar uma imagem no caderno com uma lapiseira. Enquanto eu me perguntava o que aquilo poderia representar, um mapa centrado no sinuoso rio Inaba apareceu no caderno. O rio Inaba flui do norte em direção à cidade, depois faz uma curva acentuada para o oeste antes de serpentear novamente para o sul. O acidente ocorreu na margem esquerda do rio. Antes de ele virar para o sul, Ozanai-san pegou uma caneta e marcou o local no mapa com uma cruz vermelha. A partir daqui, o veículo do culpado seguiu o rio acima pelo rio Inaba e chegaria à ponte Togou em cerca de 100 metros. No dia anterior, eu e o Shilkun tínhamos descido daquela ponte até a estrada do aterro para chegar ao local do acidente. O culpado não conseguiu escapar atravessando a ponte com seu carro, porque o aterro passa por baixo da ponte Togou, funcionando como uma passagem subterrânea. Então esse tipo de estrada se chama passagem subterrânea? Devo me lembrar disso para poder usá-la algum dia. Não há espaço para fazer um retorno na estrada do aterro, então o culpado não poderia ter retornado ao local do acidente. Em primeiro lugar, a ambulância e as viaturas chegaram imediatamente após Isaka-kun ter sido atropelado. Se o culpado tivesse encontrado uma maneira de voltar, Fujidera-kun e os policiais que estavam lá teriam visto o carro. Você tem razão. Na verdade, Fujidera-kun ficou de vigia na estrada, pensando que o culpado poderia voltar, e mais tarde, a polícia bloqueou a via e alternou o tráfego em uma única faixa. Era difícil imaginar que a polícia, procurando um veículo que causou um atropelamento e fuga, tivesse deixado passar um que correspondia ao relato da testemunha ocular e que provavelmente ainda apresentava algumas marcas do acidente. Assim, pode-se dizer que a possibilidade do culpado fazer um retorno era zero. Eles também não conseguiam descer até o rio e escapar atravessando o leito. Naquele dia, o rio Inaba transbordou e o nível da água quase chegou ao aterro. A lapiseira de Ozanai-san seguiu o caminho. Em outras palavras, o culpado não tinha outra opção senão seguir a estrada ao longo do aterro. Nesse caso, não importa o quão longa seja ou quantas curvas faça, pode ser considerada uma estrada reta. Então, quanto a como é essa estrada? No mapa, o lápis continuava a seguir rio acima no rio Inaba. O ponto onde ocorreu o acidente na estrada do aterro fica a cerca de 7 metros de altura. À medida que se sobe o rio, a altura do aterro diminui, assim como a da estrada. Existem outras duas pontes depois da ponte Togou, mas aparentemente a estrada do aterro também passa por baixo delas. Longe do local do acidente, outra estrada cruza a estrada do aterro em um ângulo reto, formando uma bifurcação em T com o formato do caractere katakana. Depois de desenhar essa bifurcação, Ozanai-san largou sua lapiseira, trocou-a pela caneta vermelha e desenhou um círculo naquele local. Aqui, outra estrada cruza em ângulo reto. Essa estrada continua, mas a estrada do aterro termina aqui. Basicamente, o culpado só podia dirigir em linha reta até este ponto, certo? Ozanai-san assentiu. Os dois pontos marcados em vermelho pareciam bastante distantes um do outro no mapa. Qual é a distância? Aproximadamente a 9 quilômetros de distância. Isso é muito longe. 9 quilômetros é uma distância considerável. Não havia mesmo nenhum outro lugar para onde o carro pudesse escapar? Não. Como ela respondeu tão prontamente, senti vontade de insistir nesse ponto. Tem certeza? Mesmo que não haja estradas secundárias no mapa, não existem realmente rotas que se desviem da estrada principal? Não. Existe uma rampa para descer até o leito do rio, mas como o rio Inaba estava cheio naquele dia, colocaram uma corrente de bloqueio, impedindo a passagem de qualquer pessoa. Você está muito confiante quanto a isso. Ozanai-san olhou diretamente nos meus olhos. Depois de quase ser atropelado por aquele carro, caminhei ao longo do aterro para ver se o carro do culpado havia parado em algum lugar. O asfalto termina na ponte Togou, então caminhei pelo aterro depois desse ponto. É por isso que posso afirmar isso com tanta certeza. O carro que causou o acidente ou seguiu pela estrada até o local marcado com um círculo, ou caiu do aterro, causando outro acidente grave. E não houve nenhum acidente desse tipo. Ela falava de forma calma e serena, mas eu percebia que suas palavras continham um "se você não acredita em mim, nossa colaboração termina aqui" implícito no final. Falei francamente. Entendi. Desculpe, não quis duvidar de você, mas não imaginei que você caminharia os 9 quilômetros inteiros para confirmar. Não deveria haver engano se você mesmo tivesse visto. Então o carro passou por este ponto marcado pelo círculo. Segundo Fujidera-kun, depois de ver Ozanai-san cair do barranco, ele verificou o estado de Isaka-kun antes de dar uma olhada no aterro, mas já não havia ninguém lá. Ozanai-san provavelmente começou a perseguir o carro do culpado imediatamente após a queda, mesmo com o uniforme de verão molhado e sujo. Ignorando o conhecimento básico de que uma pessoa a pé não consegue alcançar um carro, ela perseguiu o veículo que havia ameaçado sua vida, infringindo também a regra da escola que proíbe os alunos de andarem nos aterros. A velocidade média de caminhada de um ser humano é de aproximadamente 4 km por hora. Basicamente, ela continuou caminhando em direção àquela bifurcação em T por cerca de 2 horas. Eu já tinha uma vaga suspeita, mas Ozanai-san era, na falta de uma expressão melhor, não era normal. Com um aceno de cabeça inexpressivo, como se dissesse que estava tudo bem. Desde que eu entendesse, ela ergueu a caneta vermelha. Então, havia uma loja de conveniência naquele cruzamento. Acho que era um 7-Eleven, mas poderia ter sido um Family Mart ou um Lawson. Enfim, é mais conhecida como Nanatsuya Town Store. Ela escreveu loja de conveniência no mapa.
Finalmente consegui entender o que ela queria dizer, mas não tinha certeza se meu entendimento estava correto. Enquanto me perguntava se algo assim seria possível, respondi: isso significa que o culpado deve ter passado pela loja de conveniência. Sim. E não sei como isso se relaciona conosco, mas muitas lojas de conveniência têm câmeras de segurança, certo? Ozanai-san assentiu. O culpado pode estar nas imagens do vídeo. Eu sabia disso, mas não conhecia as características do carro que estamos procurando. Não pense que eu estava desatento. Quando me virei depois de ouvir o barulho do acidente, eu já estava prestes a ser atingido. Tudo o que eu conseguia dizer era que era um carro azul, mas agora, Kobato-kun, você me disse que era uma perua leve. Ozanai-san sorriu alegremente. Obrigado. Isso me deixa feliz. Que bom para ela então. Mas simplesmente prever que o culpado poderia ser pego pelas câmeras de segurança da loja de conveniência não era motivo para tanta alegria. Embora não fossemos exatamente normais, Ozanai-san e eu éramos estudantes comuns do ensino fundamental e não tínhamos acesso aos dados das câmeras de segurança. Infelizmente, eu não era uma super hacker capaz de sentar em um quarto escuro e dizer: isso, muito bem, e obter dados do mundo inteiro. Será que Ozanai-san era mesmo uma super hacker? Então, como obtemos esses dados? Fui direto ao ponto e recebi uma resposta lacônica. Conheço uma garota que tem um parente que trabalha naquela loja de conveniência. Vou tentar pedir a ela para compartilhar esses dados. Era um método mais primitivo do que eu esperava, mas também era fácil enxergar o caminho para o sucesso. Ozanai-san continuou. Pretendo conversar com aquela garota hoje às 8. Kobato-kun, gostaria que você testemunhasse. 8. Você quer dizer 8 da noite? Já passa das 8 da manhã. Ela tinha toda a razão. Parecia que em relação a este caso, Ozanai-san estava mais determinada, ou melhor, tinha um nível de comprometimento maior do que eu. Eu não estava tão comprometida a ponto de considerar sair de casa à noite para conseguir algumas pistas. Eu era muito ingênua e deveria me envergonhar. De maneira um tanto ansiosa, perguntou Ozanai-san. 8 horas está bom para você? Agora seria a hora de me preparar psicologicamente. Respondi imediatamente. Claro. Onde devemos nos encontrar? Acho que do lado de fora da escola não deve haver problema. Era um lugar que ambos conhecíamos bem, então nunca nos perderíamos ou confundiríamos com outro lugar. Estava decidido. Vamos jantar em casa e depois nos encontramos às 20h45. Você tem uma bicicleta? Assenti com a cabeça. Ozanai-san retribuiu o aceno e chamou o dono da loja na direção da cozinha para acertar a conta. Ela foi muito rápida. Depois de jantar em casa, saí de fininho, como prometido. Não era exatamente a primeira vez que eu saí à noite, mas meus pais ou não perceberam, ou decidiram não dizer nada a respeito. Pedalei pelas ruas e cheguei à escola em apenas 10 minutos, quando normalmente levaria 30 minutos a pé. Desta vez, Ozanai-san não estava escondida nas sombras. Ela havia estacionado sua bicicleta, que tinha uma bolsa preta no bagageiro dianteiro, e estava parada em frente ao portão da escola. Vestia uma camisa com gola de marinheiro e calças azul marinho. Levantei levemente a mão para cumprimentá-la. Boa noite. Ozanai-san respondeu sem mover uma sobrancelha. OVH, boa noite 24. O que foi isso? Vamos. Você sabe o caminho? Balancei a cabeça em silêncio. Então Ozanai-san também montou em sua bicicleta e começou a pedalar. Eu a segui, mas ela não me disse para manter distância. Era uma situação diferente da tarde depois da aula, quando poderíamos ter sido vistos por alguém. Mesmo assim, continuei sem pedalar ao lado dela. Nem todas as ruas eram largas o suficiente para 2 bicicletas e, além disso, achei que pedalar lado a lado à noite seria intimidade demais, quando tudo o que tínhamos era uma relação simbiótica. Ozanai-san virou à direita num cruzamento, seguiu em frente e depois virou à esquerda, avançando sem hesitar. Mas era apenas o que eu imaginava, pois Ozanai-san freou repentinamente, desceu da bicicleta e deu uma volta de 180 graus. Qual é o problema? Eu fui pelo caminho errado. Bem, isso acontece. Por fim, chegamos ao anel viário da cidade. A partir dali, as bicicletas podiam circular pelas calçadas. Ozanai-san seguiu em frente pedalando sua bicicleta. Embora estivesse perto do solstício de verão, o céu já estava escuro. Ao contrário da bicicleta de Ozanai-san, que era a única coisa na calçada até onde a vista alcançava, inúmeros carros iam e vinham na estrada. Havia carros de passeio brancos, SUVs vermelhos, caminhonetes azuis, táxis pretos, veículos leves amarelos, reboques com decorações chamativas, caminhões impecavelmente decorados, um caminhão-tanque com uma placa de perigo, uma caminhonete com uma placa escrito veneno, carros, carros e mais carros. Tentando distrair minha mente do tédio de pedalar sem parar, comecei a fazer alguns cálculos. A população desta cidade é de aproximadamente 400 mil habitantes. Suponhamos que esteja dividida igualmente em famílias de 4 pessoas. O sistema de transporte público aqui não é tão desenvolvido a ponto de uma pessoa poder viver sem carro, então cada família precisa de um carro. Famílias com 2 carros também não são raras, então podemos supor que cada família tenha 1,5 carro. Isso significaria que existem 150 mil carros nesta cidade, e o carro que atropelou Isaka-kun é um deles. Talvez pela primeira vez, pensei que fosse uma tarefa impossível. Vamos pensar em outra coisa. O carro Peru Azul Celeste estava danificado? Se o carro que atropelou Isaka-kun tivesse sofrido danos nos piscas ou nos faróis, não poderia mais circular na estrada e precisaria de conserto. Será que ele poderia ter sido levado a uma oficina mecânica? Não posso realmente esperar isso. Eu deixei escapar sem pensar. Estávamos suficientemente distantes, e o vento deveria ter abafado minha voz, mas Ozanai-san se virou. O que? Sem dizer nada, balancei a cabeça negativamente. Sem insistir na pergunta, Ozanai-san voltou a olhar para a frente.
Se o carro azul celeste tivesse sido levado a uma oficina mecânica, não haveria como a polícia não o encontrar. Afinal, distribuir uma descrição das características do carro para todas as oficinas da cidade após o acidente não seria difícil. No entanto, a polícia ainda não havia prendido o culpado, o que era prova, mais do que qualquer outra coisa, de que o carro não havia sido levado a uma oficina mecânica. Certo, mesmo assim, valeria a pena confirmar se é esse o caso. Mas só se eu conseguisse uma resposta ligando para uma oficina mecânica e perguntando: Olá, sou um estudante comum do ensino fundamental. Mas vocês consertaram recentemente um carro com luz azul celeste? Um estudante do ensino fundamental, hein? Ozanai-san tinha determinação e iniciativa, enquanto eu provavelmente possuía os poderes de observação e perspicácia. Mas ainda éramos alunos do ensino fundamental. No fim das contas, isso não acabou sendo uma desvantagem fatal para nossa capacidade de investigar e deduzir? O que é que eu estou dizendo neste momento? Dessa vez, Ozanai-san não se virou. Certamente já era tarde demais para me preocupar com isso. Todos os meus colegas já haviam percebido isso há muito tempo e desistido. Eu estava pedalando ali, naquele instante, porque queria descobrir a verdade, independentemente do meu status, ou melhor, porque achava que poderia provar meu valor encontrando a verdade. Era verdade que havia coisas que eu não conseguia fazer como aluno do ensino fundamental, mas até mesmo alunos do ensino médio, universitários e adultos têm limitações. Sendo assim, não seria melhor pensar no que eu deveria fazer para alcançar o meu melhor desempenho? Apliquei mais força nos meus pedais. Aparentemente percebendo que eu estava acelerando, Ozanai-san também acelerou. Chegamos ao nosso destino, a loja de conveniência, na Natsuya Town Store, às 8 menos 2 minutos. Se a estrada normal que se projeta da estrada do aterro puder ser vista como o traço horizontal do caractere katakana, a loja de conveniência estaria localizada logo abaixo desse traço horizontal. A loja na Natsuya Town ficava no primeiro andar de um prédio de apartamentos de 4 andares construído bem no meio de um amplo estacionamento, como uma pequena ilha à deriva no mar. Olhando ao redor, o estacionamento tinha formato retangular e fazia divisa com a rua em 2 lados. O lado voltado para a rua principal tinha um muro de contenção, então a única maneira de entrar no estacionamento era pela estrada no aterro. Vários carros estavam estacionados ali. Paramos nossas bicicletas em frente à loja de conveniência. Ozanai-san pegou sua bolsa preta no bagageiro dianteiro da bicicleta e mexeu no celular por um tempo antes de finalmente falar em voz baixa. Cheguei. Para onde devo ir? Já sei. Depois de desligar, ela me deu algumas instruções. Ela disse que virá até nós. Fiquem atrás de mim e não digam nada. Então devo ficar calado? Se eu tivesse que dizer, isso não é algo em que eu seja bom. Enquanto estávamos parados no estacionamento, eu comparava a luminosidade da loja de conveniência com a escuridão do rio quando uma garota se aproximou por trás da loja. Ela vestia um agasalho marrom avermelhado que parecia ser sua roupa de ficar em casa e tinha o cabelo tingido de um tom claro de avelã. Parecia que aquele encontro era contra sua vontade, pois ela tinha uma expressão triste no rosto. Ozanai-san foi a primeira a falar. Boa noite, Azoya-san. Mas a garota chamada Azoya não respondeu à saudação. Em vez disso, ela encarou Ozanai-san, com o rosto contorcido de tal forma que parecia que ia estalar a língua. Você está falando sério? Você realmente quer os dados? Sim, exatamente como eu disse na ligação telefônica. Se meu pai descobrir, vou levar uma bronca. Você vai assumir a responsabilidade por isso? Se chegarmos a esse ponto, também pedirei desculpas. Não que seu pedido de desculpa signifique alguma coisa. Então, como você quer que ela assuma a responsabilidade? Senti uma forte vontade de me intrometer, mas como me pediram para ficar quieto, observei obedientemente o desenrolar da situação. Azoya-san usou o queixo para indicar uma direção, num gesto que pareceu um tanto relutante. Se ficarmos parados aqui, vamos atrapalhar a loja. Me sigam. Pensei que iríamos entrar na loja de conveniência, mas Azoya-san foi para o lado, onde uma cerca de arame ficava paralela à estrada do aterro, dividindo o estacionamento. Para que serviria aquela cerca? Havia uma abertura entre a cerca e o prédio de apartamentos, por onde cabia apenas uma pessoa, então passamos por ela, um de cada vez. Logo atrás da loja ficava a entrada do prédio. Agora eu entendia o significado da cerca que acabará de atravessar. O estacionamento ao lado da loja de conveniência era para os clientes, enquanto o do lado da entrada era para os moradores do prédio. Se os carros pudessem atravessar livremente de um estacionamento para o outro, os clientes da loja de conveniência ocupariam as vagas dos moradores do prédio e, mais importante, toda a área de estacionamento poderia ser usada como atalho para evitar o semáforo. Provavelmente foi por isso que uma cerca foi erguida para dividir os dois estacionamentos. Empurrando uma porta dupla de vidro com dobradiças, Azoya-san entrou no prédio de apartamentos e nós a seguimos de perto. Ela então abriu uma das portas comuns que ladeavam o corredor, revelando um escritório. Consegui ouvir traços da música ambiente da loja, então devia ser nos fundos da loja de conveniência. Azoya-san falou com a voz um pouco abafada. Meu pai está atendendo no caixa neste momento, então ninguém deve vir aqui, mas também não façam barulho. Na verdade, é proibido que pessoas que não sejam funcionários estejam aqui, inclusive eu. Ozanai-san assentiu em silêncio. Uma mesa e 2 cadeiras foram colocadas no meio da sala. Havia também uma fileira de arquivos ao longo de uma parede. Uma escrivaninha aparentemente para trabalho estava encostada em uma parede com janela, e sobre ela havia um pequeno monitor e um laptop. No monitor era exibido um vídeo do interior da loja, de qualidade não muito boa. O que queríamos era uma filmagem da parte externa da loja. Ozanai-san se pronunciou. Essa não deveria ser a única câmera, certo? Azoya-san ligou o notebook sem dizer uma palavra e começou a usá-lo. Imagens do interior da loja de outros ângulos foram exibidas no monitor, e até mesmo o homem que trabalhava no caixa apareceu. Mas, é claro, Ozanai-san não estava satisfeito. Mais algum?
A próxima câmera capturou a área em frente à loja de conveniência, e as bicicletas que tínhamos estacionado lá foram registradas. Ozanai-san permaneceu em silêncio, então a Zoya-san mudou para a próxima câmera. Em seguida, o estacionamento em frente à loja de conveniência foi exibido na tela, e Ozanai-san fez um pedido. Parar. Analisei o vídeo com atenção mais uma vez. O estacionamento ocupava metade da tela. Isso era natural, já que o objetivo era monitorar a área de estacionamento. Mas, felizmente para nós, a outra metade da tela exibia o cruzamento em T onde a estrada normal se encontrava com a estrada do aterro. As placas dos carros que passavam pela estrada do aterro também eram exibidas perfeitamente no vídeo, embora este monitor as tornasse pequenas demais para serem lidas. Ozanai-san disse e em seguida fez uma pergunta. Por quanto tempo esses dados são armazenados? A Zoya-san respondeu emburrada. 2 semanas. Ótimo. Me dê os dados das 5 da tarde do dia 7, 1h30 só para garantir. Isso é impossível. Os dados são armazenados em blocos de 1 hora. Certo, então 2 horas. 1 hora deve ser suficiente. Você só precisa dos dados desta câmera, certo? Não, 2 horas, e tudo que mostra a área de estacionamento. A Zoya-san franziu a testa. Pensando bem, isso é uma loucura. Não é ilegal? E para começar, por que eu tenho que te obedecer? Ozanai-san aproximou-se um pouco mais da outra garota. Mesmo tendo vantagem física, a Zoya-san recuou. O que é isso? Izawa-san é. Como se tentasse abafar as palavras que estavam prestes a sair da boca de Ozanai-san, a Zoya-san soltou um grito alto. Eu sei. Ótimo. Ela então acenou com a mão como se isso pudesse anular o barulho alto que havia feito, e olhou para a porta que aparentemente dava para a loja. Alguns segundos depois, como ninguém mais havia entrado na sala, ela se virou para o monitor novamente com um suspiro. Você está jogando sujo. Não foi minha culpa. Eles até trouxeram um garoto, não me disseram nada e eu fiquei com medo. Me diga, o que eu fiz de errado? Para começar, para que você vai usar isso? Você é a pior. Você é realmente a pior, Ozanai. Então, para onde eu devo enviar esses dados? Ozanai-san tirou um pequeno objeto de sua bolsa preta. Eu não consegui ver exatamente o que era, mas provavelmente era algum tipo de dispositivo de memória. A Zoya-san digitou algumas teclas no caderno e devolveu o objeto para Ozanai-san logo em seguida. Aqui está. Não deveria precisar dizer isso, mas não conte a ninguém que eu te dei isso. Claro, mas só se você também não disser nada. A Zoya-san fez um gesto com a mão como quem diz, se não tem mais nada a dizer, vão embora. Assim, Ozanai-san e eu nos viramos para sair pela porta por onde tínhamos entrado. Mas a Zoya-san também não podia ficar mais tempo no escritório. Então, no fim, nós 3 saímos juntas para o corredor. Contornando o prédio de apartamentos, retornamos à entrada da loja de conveniência onde tínhamos estacionado nossas bicicletas. Ozanai-san olhou para o visor do celular, marcando a hora. 8h30. Foi rápido. Decidi expressar meus pensamentos. Ozanai-san, sim? Você precisava de um garoto parado atrás de você em silêncio para pressionar a Zoya-san. Podia ter sido qualquer um. Ozanai-san guardou o celular na bolsa e assentiu com a cabeça. Sim. Ela nem se deu ao trabalho de negar. Em seguida fez uma pergunta. Insatisfeito? De jeito nenhum. Fiquei muito feliz. Esta é provavelmente a primeira vez que vejo alguém não dizer nada quando lhe dizem para não dizer nada. Isso porque eu sabia qual era o seu objetivo. Você teria ainda mais vontade de dizer algo porque descobriu o segredo, não é? Não podia negar isso completamente. Aliás, normalmente eu estaria ansioso para me manifestar sobre algo assim. Por que consegui me conter esta noite sem dizer uma palavra impertinente? Bem, de qualquer forma, o fato de eu ter dito coisas desnecessárias depois que o trabalho estava concluído provavelmente significava que o elogio dela era inadequado. Ozanai-san não aprofundou esse assunto. O que você vai fazer agora? Essa pergunta continha a sugestão implícita de analisar os dados agora. Deixando de lado a questão de como visualizar a gravação de vídeo, eu finalmente havia deduzido o conteúdo da bolsa desproporcionalmente grande que Ozanai-san carregava. Provavelmente continha um computador portátil. Eu estava preocupado com o tempo. Só conseguiremos ver tudo às 12h30. Podemos encontrar em 5 minutos. Parecia que Ozanai-san queria verificar os dados agora mesmo, mas definitivamente seria arriscado ficar por ali mais tempo. Talvez não fosse estranho um estudante do ensino fundamental perambular pela cidade por volta das 8 horas depois da aula preparatória. Mas teríamos que nos preocupar em ser parados pela polícia se chegasse às 9. Para ser sincero, não haveria problema se eu estivesse sozinho, mas ser pego junto com Ozanai-san seria problemático. Felizmente, o dia seguinte era um sábado. Vamos nos encontrar amanhã antes do meio-dia. Que tal irmos ao café de hoje? Ozanai-san balançou a cabeça negativamente. Essa loja fica cheia de gente do bairro de manhã. Você conhece algum outro lugar? Só a escola. Mesmo em dia de folga, há algumas atividades extracurriculares, então poderemos participar. Certo. Quero pensar mais um pouco sobre isso, então me dê seu número. Claro. Mesmo naquele horário, havia relativamente muitos carros entrando e saindo do estacionamento, então nós 2 estávamos iluminados pelos faróis e lanternas traseiras. Por fim, ela fez mais uma pergunta. Você consegue voltar para casa sozinho? A senhora Ozanai me trouxe até aqui, então eu não tinha muita certeza do caminho de volta para casa, mas acho que conseguiria me virar de alguma forma. Assenti com a cabeça, e a senhora Ozanai colocou sua bolsa enorme a tiracolo. Então vou comprar uns chocolates antes de ir para casa. Parecia algum tipo de código secreto, mas provavelmente ela só estava com vontade de comer uns chocolates. Montei na bicicleta e comecei a pedalar. Não me virei para olhar para trás, para a loja de conveniência. A comida do hospital era inesperadamente deliciosa. O prato principal do jantar de hoje era carne com batatas,
baratas. A sopa de miso tinha rabanete e tofu frito como ingredientes. Depois que terminei de jantar, a enfermeira de cabelo bem curto entrou no quarto, como se tivesse planejado aquele momento. Vendo que eu ainda tinha 1/3 da minha água, ela falou comigo num tom que se usa para uma criança desobediente. Certifique-se de beber toda a água. Ela então ficou me encarando enquanto eu engolia a água de uma vez, como se fosse o elemento mais importante para minha recuperação. Enquanto a enfermeira me ajudava a escovar os dentes, fui acometido por uma onda de sonolência. Eu certamente havia aprendido a dormir bem desde que fui hospitalizado. Será que um corpo lesionado precisa de tanto sono assim? Preocupado em criar o hábito de dormir cedo após a alta, pensei que deveria ficar acordado um pouco mais. No entanto, a próxima coisa que notei foi que o céu lá fora, que eu podia ver através das cortinas, estava tingido de vermelho. A princípio, pensei que fosse noite, mas a luz vinha da direção errada. Já era amanhecer. Procurei meu celular na cama, mas, é claro, não o encontrei. Olhando para o teto sem graça, soltei um suspiro profundo. Há 3 anos, obtivemos os dados de vídeo nos quais o carro que atropelou Isaka-kun deve aparecer. Pensando bem, lembro-me de ter ficado um pouco insatisfeito com a facilidade com que tudo havia progredido. Com o avanço da investigação graças à iniciativa e aos contatos de Ozanai-san, provavelmente me perguntei se ainda havia algo que eu pudesse fazer. Mas as coisas tomaram um rumo sombrio depois disso. Será mesmo necessário relembrar mais dos meus fracassos? Reviver essas memórias não me permitiria determinar se Isaka-kun está seguro. Eu estaria apenas cavando minha própria sepultura. Talvez eu devesse parar de desenterrar essas lembranças. Meu pé dói. O efeito do analgésico deve ter passado. De repente, senti um perfume. Era aroma de flores. Virei a cabeça e vi um vaso com flores sobre o aparador. Não estava lá ontem. Movi meu corpo de um jeito que não forçasse muito a cicatriz cirúrgica que eu tinha e toquei no vaso. Ao sacudi-lo levemente, ouvi o som de ondulações na água. As flores eram todas rosas vermelhas. Mas eu não imaginava que o vermelho fosse um símbolo de paixão, e sim de fúria. Estendi a mão para o vaso e o segurei, inalando o aroma das rosas. Um cartão com uma mensagem estava preso entre as flores. Eu o li à luz do nascer do sol. O carro não foi mostrado. Algo está muito errado. Ozanai. Retornei aos eventos de 3 anos atrás? Se sim, há alguém a quem quero pedir desculpas. Mais uma vez, minha consciência ficou turva. Acordei apenas por um instante e voltei a cair em um sono profundo, assim como no dia anterior. Acredito que isso seja um pequeno jogo de palavras, já que indulgem e switch são escritos da mesma forma. 21 O texto original usa o que parece ser um termo de psicologia, mas não consegui encontrar um equivalente em inglês, embora eu suponha que narcisismo das pequenas diferenças pareça próximo. 22 Comida frita Agemono e Shakedon, Katsuage compartilham 2 sílabas. Acho que Ozanai-san estava brincando com essa frase. 23. Autoestima que encontrado a aprovação dos outros. 24 Uma referência ao poema Gatos de Sakutara Jivara. Aqui está uma tradução bastante boa, caso tenha interesse.